Olá, muito bom dia a todos. Essa é a live das 10h30 da SIC, hoje, sexta-feira, 22 de maio. Uma sexta-feira bastante chuvosa, uma chuva que era bastante aguardada em função da crise hídrica, que o Paraná e o sul do Brasil enfrentam já há alguns meses. Então, uma sexta-feira com chuva abençoada, Secretário Edson Zorek, que é o convidado desta live de hoje, que vai falar para a gente sobre compras públicas abrem leque de oportunidades. O Edson Zorek é advogado, líder coach, pregoeiro, tem formação em planejamento de licitações e contratações públicas e em contratações de terceirização de serviços. É o atual secretário municipal de Planejamento e Gestão. Muito bom dia, Edson. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Prazer estar aqui com vocês e pretendo trazer boas notícias, para os empresários, para as pessoas que estão nos assistindo no momento de tanta incerteza, de tanta insegurança, tanta dificuldade aí no combate a essa pandemia. Temos que inovar e pensar em algo novo, em oportunidades. Obrigado, secretário, pela presença. Eu sei que o senhor é um homem com uma agenda cheia, bastante responsabilidade, bastante trabalho, e encontrou um tempinho aqui para atender a SIC e levar informações preciosas aos empresários a respeito desse assunto que é a licitação e os pregões eletrônicos. Eu sou Jean Paterno, jornalista da Associação Comercial e Industrial de Cascavel. Muito obrigado pela audiência. E quem ao longo da live, que deve se estender por 50 minutos, 1 hora no máximo, tiver algum questionamento, alguma pergunta para dirigir o secretário, por favor, faça, que eu vou repassar e ele responde. Secretário, por que as compras públicas podem ser entendidas como uma grande oportunidade para o comércio local? Nós tratamos sempre as compras públicas ao assumir este município, essa pasta. Nós verificamos que as compras públicas, o município aí licita em torno de 300 milhões de reais por ano, chegamos aí até 400 milhões de reais, e nós percebemos que todo esse volume de recursos, não só do município, mas do Estado, da União, é pouco aproveitado pela maioria dos empresários, principalmente as pequenas empresas de pequeno porte. Então nós começamos um programa voltado e passamos a tratar as compras públicas, as licitações, como uma grande oportunidade para o empresário. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Compras até 80 mil reais, o município ele tem que seguir a Lei 123 de 2006, que é a lei que trata das micro e pequenas empresas, e também a 147, que é uma lei complementar. Então é obrigatório fazer licitações exclusivas até 80 mil reais para microempresa. Então vamos pegar aqui um empresário que tem um faturamento de 50 mil reais por mês. Se ele participar de uma licitação dessa e for vencedor, você pode perceber que é quase o dobro do faturamento dele. Então de 50 mil ele ganha uma licitação de 80 mil reais, é claro que isso se prolonga ao longo do ano, mas isso dá um incremento significativo. E outra vantagem, o poder público ele paga em dinheiro e ele paga rigorosamente em dia. O município de Cascavel tem pago seus fornecedores, então para nós uma grande oportunidade para os empresários de ingressar. Por quê? Porque eles já têm o filão de mercado deles que eles atuam hoje e, claro, tem mais um mercado aí que está à espera de empresários que querem inovar, que querem buscar esses recursos, Então é nesse aspecto que a gente vem trabalhando. Edson Zorek, secretário municipal de Planejamento e Gestão, é o convidado desta live das 10h30 da SIC, sexta-feira, 22 de maio, e o tema do nosso encontro, compras públicas abrem leque de oportunidades. Secretário, quais foram as principais mudanças feitas por este governo e que contribuem para dar uma nova dinâmica a esse processo de licitação? Tá ótimo. Já vou pedir licença para você para tirar a máscara, para ficar melhor aqui a nossa comunicação, mas fica a dica aí para todos que estão acompanhando, que usem a máscara, que se previnam, que cuidem, até porque o Thiago também, o nosso secretário de saúde, tem nos cobrado muito isso e, é claro, queremos o bem de todos. Assim fica melhor, eu estou numa distância aqui considerável, seguindo todo o protocolo. Ótima pergunta. O município de Cascavel ele iniciou, então, como falei brevemente, uma política de compra pública. O que é uma política? O que é um programa? É algo que você planeja, onde você quer chegar, e para isso você traça algumas metas, alguns objetivos. E o primeiro parceiro que nós fomos buscar foi a Associação Comercial e Industrial e também o SEBRAE, O SEBRAE em termos de consultoria, a SIC como parceiro.
Só que antes disso, ao fazer todos os estudos, nós percebemos que, ao chegar no município, quando se fala em licitação, causa até arrepio os empresários, ou até mesmo a população. Ah, mas a licitação é carta marcada, eu não vou participar disso porque já tem quem vai ganhar, isso não é uma coisa certa. Então, primeiramente, nós tivemos que trabalhar nesse pilar. E o que fazer? O que nós buscamos no município? Então, nós derrubamos todas as paredes que tinham dentro do departamento de compras, colocamos tudo vidro, né? Mudamos as salas de licitações, fizemos 2 salas de licitações e inovamos. Passamos a transmitir ao vivo as licitações, né? Essa transmissão ao vivo foi, inclusive, um case de sucesso, e essas transmissões ao vivo foram seguidas até pelo governo do estado do Paraná, que também, nas licitações do estado, está utilizando essa metodologia. E, claro, a busca por parceiros, associação comercial com o escritório de compras e o Sebrae na questão de network, de treinamentos, tanto para os nossos pregoeiros, nosso servidor público, quanto para os empresários, ensinando eles como participar. Então, nós percebemos que havia essa necessidade de credibilidade, de transparência. Para quê? Para fazer com que os empresários acreditassem e que verificassem que é um processo transparente, um processo correto, para, com isso, fazer com que a gente tivesse mais empresas locais, empresários participando dessa licitação, porque aí a gente atinge 2 objetivos. Não só a questão de reduzir preço, porque nós sabíamos que tínhamos que trabalhar com um valor, né? Imagina aí, 300 milhões de reais de compras, que nós tínhamos que fazer mais com menos. Então, como fazer isso? Trazendo mais empresários, a gente amplia a oportunidade para os negócios no município de Cascavel e, consequentemente, né, as nossas licitações, a gente pode comprar o produto por um valor mais acessível. Então, essa parceria funcionou muito bem. Em 2017, criamos o escritório de compras aqui na Associação Comercial. O Sebrae entrou com esses treinamentos, muitos empresários foram treinados e o resultado foi fantástico. Como que trabalha o escritório de compras aqui da Associação Comercial? Para os empresários, né, é mais um serviço que eles recebem. Para o município, ele veio resolver um problema grande que nós identificamos. Porque o que acontece? No departamento de compras, os empresários me procuravam e falavam assim: Edson, eu estou vendo que vocês estão transmitindo ao vivo, está legal, é uma gestão que a gente percebe, né? O próprio Observatório Social também tem acompanhado todo esse trabalho nosso. Só que é o seguinte, eu nunca participei de licitação. Eu quero saber como que faz, onde que eu vou. E aí que a gente encontrou a dificuldade, porque os servidores que estão dentro do departamento de compras, eles têm uma barreira e um receio em razão dos órgãos de controle. Então não era legal o empresário estar conversando com o pregoeiro ou com o pregoeiro, só para explicar aqui, é aquela pessoa que faz o leilão, vamos dizer assim, né, que faz a licitação. Ou mesmo os técnicos, por quê? Está combinando preço com o empresário, está favorecendo o empresário lá na licitação. Então, eu não conseguia deixar dentro do departamento de compras um local para atender o empresário. Então, nada melhor do que isso, do que na casa do empresário. A associação comercial é a casa, né, do empresário. Então, com a criação do escritório de compras, nós possibilitamos um diálogo entre esses empresários que querem participar, que querem ter essa oportunidade, né, dentro da casa deles. Claro que com a assessoria dos técnicos foi feito um treinamento para a Ana, que trabalha aqui na associação comercial, e também todos os nossos editais de licitação, eles são encaminhados para a associação comercial. E aí, pelo KINAI, que é o segmento, a atividade que ele trabalha, então eu vou comprar, por exemplo, material de expediente. A Ana pega esse nosso edital e encaminha para todas as empresas que trabalham aqui em Cascavel com esse segmento de material de expediente. Então, isso facilita para o empresário, porque ele não é um profissional de licitação que ele fica acessando todo dia o portal da transparência para ver quais as licitações. Ele está trabalhando no dia normal dele e recebe um e-mail da associação comercial dizendo: olha, tem uma licitação aqui para isso, você tem interesse, quer participar? Então, ele acessa o edital, vê as condições para vir participar. Então, isso ajudou muito nessa assessoria, nessa transparência, ampliou o número de participantes das nossas licitações. Muitas pessoas que não participaram vieram participar, inclusive MEI, né, que é o empreendedor individual, que ao ganhar uma licitação da prefeitura ele já teve que mudar para microempresa, né? Então, nesse aspecto, foi muito positivo esse trabalho do escritório de compras, trouxe um case de sucesso e a gente vem implementando e inovando. E o Sebrae trouxe todo esse trabalho em conjunto conosco, a questão de um portal de compras, né?
Compras Paraná, onde fica cadastrado, onde as pessoas podem acessar, ter acesso aos editais e também a orçamentos, porque o município tem uma dificuldade muito grande na hora de orçar, porque o município ele tem que ter um preço médio, né, nas licitações. Então, também ajudou, porque hoje, se nós tivermos dificuldade, a gente diz, não, me passa aí uma relação de quantas empresas nós temos em Cascavel nesse segmento. Aí a gente consegue solicitar orçamentos para ter uma referência, né? E também não podemos esquecer que nós temos os parceiros do escritório de compras, né? Então, nós, como eu falei no início, nós temos grandes compradores. Se a gente pegar o governo municipal, estadual e federal, giram milhões, e por que não bilhões de reais, porque o Exército precisa comprar, né? Aqui o Hospital Regional precisa comprar e o município também precisa comprar. Então, faz parte também desses parceiros, né? A 10ª Regional, faz parte o Exército Brasileiro. Então, esse trabalho da Associação Comercial e do Sebrae trouxe vários parceiros, ou seja, compradores, né? Então, em busca desses fornecedores, que são vocês, empresários, que participam da Associação Comercial, empreendedores, e aí o motivo de tratar como uma oportunidade de negócios, né? Além do que vocês já trabalham, mas essa oportunidade de compras públicas, né? Secretário, muito obrigado, Antônio Beiral, pela pergunta. Eu vou transmitir para o senhor aqui, Zorek. O que ele está dizendo é o seguinte, que esse sistema BBMnet seria perverso. Por que não usar o sistema Comprasnet, que é gratuito para as empresas? Ótima pergunta, tá? Eu acho que ele está lendo pensamento. É isso mesmo, a BBMnet é a Bolsa Brasileira de Mercadorias. Vou fazer um esclarecimento rápido aqui, para as pessoas também que talvez não tenham familiaridade com a licitação. A plataforma BBMnet, ela é da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Então, para realizar o pregão eletrônico, que é a modalidade que nós temos utilizado, e depois mais para frente eu até posso explicar melhor o que é isso, inclusive o decreto do governo federal agora, que é o 10.024, e eu até posso esclarecer melhor. Para que o município, o estado e a União ele possa desenvolver as suas licitações nessa plataforma, e o pregão eletrônico o que é? O empresário do seu estabelecimento, lá da sua empresa, da sua casa, ele dá os seus lances e sagra-se vencedor. Por que eu falei que é uma ótima pergunta? Porque o município está atento a isso mesmo e nós vamos mudar a plataforma. Nós já aderimos a Comprasnet, tá? O Comprasnet é uma plataforma do governo federal. O governo federal ele é para nós um case de sucesso, a gente segue muitas orientações do TCU, da AGU e o próprio TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, recomenda muito as compras do governo federal. Então nós sempre estamos buscando ali com o governo federal os exemplos. Tá? Então já aderimos, o prefeito Paranhos já assinou, já mandamos para o Comprasnet, estamos aguardando as assinaturas eletrônicas dos pregoeiros para que a gente possa iniciar os trabalhos. E como que nós vamos fazer aqui no município? Nós vamos trabalhar de forma paralela, tá? Nós vamos continuar com a BBMnet, né, com essa plataforma por um período e vamos lançando editais no Comprasnet, até para os empresários ir se habituando, e é isso mesmo. A pergunta dele é no sentido que para participar do Comprasnet, o município não tem nenhum custo, ele não paga absolutamente nada. Mas o empresário que quer participar de uma licitação ou do ano todo, ele tem que pagar um valor. E esse valor para ele pagar, pode ser que ele não vença a licitação, então desestimula o empresário. Por esse motivo que o prefeito Paranhos ainda no mês passado, ao levar esse problema para ele, falou, olha, vamos trocar para o Comprasnet e eu ainda tenho uma vantagem no Comprasnet, que é um cadastro, né, de fornecedores que já é integrado. Então está prestes a implantar aí, tá? Ótima pergunta e a gente está nessa linha aí para fazer as alterações. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Essa é a live das 10h30 da SIC, hoje sexta-feira, 22 de maio de 2020. E o tema da nossa transmissão ao vivo, compras públicas abrem leque de oportunidades. E o convidado é o secretário municipal de Planejamento e Gestão, Edson Zorek. Zorek, se buscava há muito tempo, né, criar uma estrutura como o escritório de compras que hoje funciona aqui na SIC. Vocês fizeram diversas pesquisas, foram visitar municípios, uma série de providências tomadas, entendo eu, para buscar as melhores experiências para criar um escritório que seja diferencial, né? O que se pode dizer hoje? Que tipo de contribuições o escritório de compras públicas traz para as empresas? Ótimo, é isso mesmo, né? Isso faz parte do planejamento. Então lá em 2017
junto com o Sebrae, foi criado os GT de compras, são grupos de trabalho dentro da metodologia que o Sebrae trabalha com toda a região aqui do município. Então, pega-se lá os representantes de cada município, Santa Helena, Foz do Iguaçu, toda a região aqui, Toledo, e aí sentam-se essas pessoas em uma mesa redonda e debatem os temas, as dificuldades, inclusive dificuldades com o TCE, Tribunal de Contas do Estado do Paraná, entendimentos para estar lá questionando. E o Sebrae aqui, então, regionalmente, leva para o Sebrae a nível de Curitiba, Paraná, vamos dizer assim, para estar questionando o governador e também o TCE Paraná. Então, através desse GT, nós percebemos que Toledo já tinha iniciado esse trabalho de um escritório de compras, porque o objetivo é fomentar o comércio local, tá? É as empresas do município, porque o nosso entendimento é que as microempresas, empresas de pequeno porte, elas são responsáveis por 80% da geração de emprego e renda, e inclusive impostos, né? Então, nesse aspecto, nós sempre desde o início focamos e queremos que as empresas de Cascavel ou da região, que elas que vençam as nossas licitações, para evitar que o nosso recurso vá para outro estado, né? Se ficar na região, ficar no estado do Paraná, ainda ok, porque está gerando divisas para o estado. Agora, quando ele vai para outro estado, esse recurso deixa de gerar divisas aqui e gera em outro estado. Então, nesse aspecto, a gente começou esse trabalho e visita, fomos até Toledo, eu visitei o escritório de Toledo, e ao retornar de lá, imediatamente com essa parceria, essa sintonia, essa sinergia entre governo municipal, né, o prefeito Paranhos teve sempre o bom senso e sempre trouxe, né, as entidades como a Associação Comercial, esses parceiros que eu citei agora, Sebrae, para que em conjunto a gente busque soluções alternativas. Então surgiu esse case de sucesso em Toledo e trouxemos para Cascavel e região, e já nos primeiros meses foi um sucesso, né? Empresários vindo até o escritório de compras, participar de treinamentos, como participar das licitações, como se comportar, como formar o seu preço, e quem ganhou foi o município também, né? Por quê? Porque aí eu passei a ter mais empresas participando, mais empresas locais, mais empresas que não participavam de licitação, e é claro que também é um desafio, porque o empresário que vai participar, ele já pensa o seguinte, é muito difícil, é muito burocrático, e eu quero falar para vocês que o empresário já tem tudo o que precisa para vender para a prefeitura. Porque o que precisa basicamente é ter o seu preço, a formação do seu preço, e o que a licitação exige? A regularidade, né? A regularidade fiscal, ele tem que estar com o seu CNPJ, com as suas certidões em dia, e é bom fazer frisar um pouquinho aqui, que quando se pede as certidões, a regularidade fiscal, que são as certidões, né, de recolhimento dos impostos, o objetivo não é, como as pessoas falam, é porque o município quer arrecadar mais, o estado quer arrecadar. Não, é um princípio da isonomia. Por quê? Porque aquele empresário que recolhe seus impostos em dias, ele ficaria em desvantagem se um outro empresário que não recolhe esses impostos viesse participar com ele, porque o custo dele seria menor. Então é nesse aspecto, e todos têm as certidões, tem o CNPJ em dia, tem lá o seu KNAI e dentro das suas atividades, então é bem tranquilo para vir participar. E o escritório de compras ele se tornou um sucesso, inclusive outras cidades da região metropolitana de Curitiba vieram em visita aqui em Cascavel, se tornou uma referência a nível de região e também de estado. Então o escritório de compras traz benefícios para o associado, para o empresariado de forma geral, né? O Sebrae dá essas palestras, esses mini cursos, workshops, sem custo nenhum, né? Então o empresário ganha lá, além daquela atividade, daquele nicho de mercado, ele ganha mais um nicho de mercado, mais um conhecimento, né, ao participar dessas licitações e consagrando-se vencedor, com certeza, recursos, né, para esse empresário. E também, claro, os outros compradores, não posso esquecer que é o Unioeste, né, o Exército, que quanto mais empresários, quanto mais esse dinheiro fica aqui, quanto mais esses empresários participarem, essa licitação se torna, né, com um preço melhor para o comprador, no caso o município, Estado, a União, que pode fazer mais, né, com menos, que esse sempre foi o nosso grande objetivo também. Como atingir todos os serviços, os anseios da sociedade com o recurso, né? Então nós estamos maximizando isso, né? Então é nesse aspecto que o escritório de compras ele hoje, né, uma ferramenta excepcional. Nós já estamos conversando com o Sebrae, também com o presidente Michel da Associação Comercial, com as pessoas envolvidas, para estar cada vez inovando e melhorando mais. E já caiu no gosto dos empresários, e esse suporte
né, que a Ana dá. Tem que parabenizar aqui o trabalho da Ana, tá, que se esforçou muito. Inclusive porque ela fica proibida de dar lances, mas ela pode sentar do lado ali. Já teve casos que ela falou para mim que o empresário estava muito seguro, não conseguia participar, e como é eletrônico, né, então ele trouxe o computador e ela ficou do lado, e aí o preço ele que faz, é claro, né, mas olha, entra aqui, faz assim, e aí houve comemoração por parte dela, do empresário que venceu a licitação. Então, tudo isso é muito positivo, né? E aí, por isso, então, agora em tempo de pandemia, uma grande oportunidade. A gente sabe que o comércio é o mais prejudicado, tem dificuldades de colocar seu produto, mesmo que agora ele possa abrir o seu comércio com todos os cuidados, mas e cadê os clientes? Então, não tenho dúvida que tem que inovar, que tem que buscar outras oportunidades. E está aí, né? Você empresário que queira conhecer essa área, então eu indico aqui a Ana da Associação Comercial, do Escritório de Compras, para se inteirar, saber como que funciona, dar uma pesquisadinha, ver quando que vai ter curso, quando vai ter capacitação, né, e aproveitar essa oportunidade aí, tá bom? Bom, enquanto o secretário toma uma aguinha, quero fazer um convite para todos vocês para as lives do início da semana que vem, sempre às 10h30, na segunda-feira, o vírus e a inovação, com o Jadson Siqueira, que é o atual presidente do Sistema Regional de Inovação do Iguaçu Vale. E na terça-feira nós teremos aqui o William Fischer, que é músico e produtor cultural, que vai falar sobre música e arte na quarentena. Já voltando para o secretário, o Antônio Beral dá mais uma contribuição aqui para a gente. E o que ele pede aqui agora é o seguinte: por que não usar o sistema randômico? Esse sistema que a prefeitura utiliza e que utiliza em que te dou-lhe uma e dou-lhe duas. Isso, que dá os lances, né? É favorável às grandes empresas, é o que ele está dizendo. Entendo que o randômico possa ser melhor. É isso, secretário? Isso mesmo. O governo federal ele usa o randômico, só que agora com o pregão eletrônico, né, o novo decreto do governo federal, 10.024, ele vai possibilitar, e o nosso decreto já foi assinado pelo prefeito Paranhos, tá? Nosso decreto ele está amparado, ele está seguindo o decreto 10.024, aonde vai ter duas possibilidades, o aberto e o fechado, tá? Então, como que vai funcionar? Inicia a etapa de lances, as pessoas vão dando lances e classificou, né, a empresa. Então, antes de fechar a etapa de lance, teve um lance, ele abre, né, para mais lances. Então ele vai indo até que tenha lances, né? Não vai ter mais essa questão de dou-lhe uma, dou-lhe duas. E também ele vai possibilitar o aberto e o fechado. Eu estou falando assim de uma forma bem simples, tá? Porque isso ali é mais técnica para quem trabalha ali com licitação todos os dias. Ele vai possibilitar o quê? Que eu deixei a etapa de lance, encerrou, né? Teve lá um período, o sistema ele lança um período de lances. E as pessoas vão dando lance, parou de dar lance, acabou, nós temos lá as 3 melhores classificados, 3 melhores preços. Ele vai abrir a possibilidade dessas 3 melhores classificadas dar um último lance, né? Então, com certeza o Comprasnet vai resolver essa questão do randômico e do dou-lhe uma, dou-lhe duas. Só para explicar o randômico, ele é um prazo que o sistema estabelece e as pessoas vão dando lance. A hora que acabou o prazo, aquele menor lance vence, tá? De forma simplista é isso. E agora com esse novo decreto do pregão eletrônico do governo federal e o nosso também, que ele vem ao encontro, é praticamente o mesmo, só que para a nossa realidade aqui. Ele vai possibilitar essas outras duas formas. Então vai melhorar para o empresário, inclusive vai evitar aquela questão do uso de robô. Porque tem alguns profissionais da licitação que usam robô e ele fica dando lance rapidamente no randômetro a cada 1 centavo, e isso prejudicaria, é proibido pela legislação. Então, a gente está atento a isso e eu acredito que agora com o Comprasnet vai resolver e vai melhorar bastante essa questão, tá? Secretário, o Pedro tem um comentário aqui, que gostaria de saber se o senhor quer fazer alguma consideração a respeito, que e quando a empresa vence e o órgão público não efetiva a compra? Isso mesmo. É importante, por isso que é legal que essas pessoas participem, né, dos cursos, dos workshops. Por quê? Porque o município ele trabalha com contratos, né, principalmente de obras, são contratos, mas nas outras aquisições, geralmente o município trabalha com a ata de registro de preço. Então ele registra o melhor preço por um período de 12 meses, que é o valor máximo, né, de vigência da ata. Então, o que acaba acontecendo? Como o município não sabe exatamente
o quantitativo ou se ele vai ter recurso para comprar ou não, ele faz uma ata onde é estimado o que ele vai gastar e aí os empresários vêm, participam dessa licitação e fica lá vencedor aquele que apresentou o menor preço. Já vou fazer um parênteses aqui. Muitas vezes as pessoas pensam que a prefeitura só compra porque é mais barato. Não, esse é um dos objetivos, mas a gente trabalha da seguinte forma: o critério de julgamento é o menor preço, mas nós procuramos especificar bem o produto, né, para comprar pelo menor preço. Então, o que acaba acontecendo? Como é uma ata de registro, ela tem vigência por 12 meses e o empresário, às vezes, ele participa de uma licitação de R$500 mil ou de R$1 milhão. E, muitas vezes, na hora de executar essa ata, a secretaria faz um contingenciamento ou, às vezes, não tem recurso suficiente ou, às vezes, né, segura aquele projeto e acaba não comprando todo esse quantitativo. Isso é um problema para o empresário, porque para ele atender a toda essa demanda, ele tem que ter, às vezes, uma estrutura maior do que a que ele tem. Então, o que nós estamos trabalhando para evitar isso? Nós passamos a adotar a partir de 2018, que em 2017 nós fizemos a licitação, e para fazer agora os novos registros de preço, a gente procura chegar o mais exato nos quantitativos para que o município compre essas atas, esses produtos. Então, o que acontece? Nós estamos pegando sempre por base no que foi comprado no ano anterior, até para chegar no valor, para não ficar uma licitação de R$5 milhões e comprar só 100 mil. Então, nesse aspecto, a gente está corrigindo isso, está trabalhando, é um desafio, não é fácil mesmo, porque você imagina no âmbito do município que nós vamos chegar agora, no final desse ano 2020, só em licitações que nós fizemos passa de R$1 bilhão, mais de 330 milhões em 2017, 2018 420 milhões de reais, agora 2019 também 400 milhões e agora temos 2020, talvez vai ter um pouquinho menos em razão da pandemia. Então você imagina a variedade de produtos e serviços que nós temos que ter. E como o processo licitatório tem que ter um planejamento e hoje para mim concluir uma licitação de uma aquisição ou de um serviço, bens de consumo, bens de prateleira que nós falamos, geralmente ela leva em torno de 60 dias para ficar pronta, desde o início que ela nasce até fazer todo o termo de referência, a licitação e a assinatura do contrato. Então o município ele tem que ter essas atas, até por uma segurança. Eu vou fazer agora uma reforma aqui nessa sala, por exemplo, e preciso de um cano, preciso de uma luminária. Então você já imaginou se eu fosse fazer uma licitação para tudo isso, Mas é claro que a gente está atento a isso. E vamos fazer o máximo para comprar aquilo que a gente vai fazer. Nós temos aí em torno das nossas atas, até pedi para fazer uma pesquisa pelas compras unificadas, que é algo inovador também que nós trouxemos aqui para o município. O que é as compras unificadas? Vou fazer bem rapidinho aqui, tá? O município antes, ao fazer as suas licitações, nós temos aí, depois da reforma administrativa, de 17 passou para 13 secretarias. As indiretas elas fazem licitação por lá. Então, hoje o município atende essas 13. Saúde, educação, assistência social, agricultura, secretaria de obras, enfim, todas as secretarias. E cada secretaria fazia um processo licitatório. A saúde fazia um processo licitatório para comprar água. A educação, da mesma forma, a assistência social também. Então, eu tinha muitos processos, eu tinha 13 processos sobre o mesmo objeto, com um custo e um valor diferenciado. Por que a saúde está pagando R$1 nesse copinho e a educação está pagando 2, ou vice-versa? Então, com as compras unificadas, todas essas compras comuns, e aí já entra nessa pergunta que ele falou, os nossos processos ficaram maiores, ficaram mais milionários. Por quê? Porque eu pego as 13 secretarias, vejo tudo o que precisa, eu ganho economia de escala, não prejudico as microempresas e empresas de pequeno porte, porque tem a cota de 25% que elas somente pode participar a microempresa, empresa de pequeno porte ou MEI, e a gente atinge o resultado de ter um único preço. E claro, ganha mais agilidade e dinamismo. Então é por isso que às vezes tem uma ata lá de R$1 milhão e às vezes não consegue comprar toda essa ata e aí ela vence e o empresário não consegue vender tudo. Então fica um alerta também para as pessoas que vão participar, que cuidem dessa questão da ata, desse produto, porque nem sempre o município compra e ele não é obrigado, a lei ampara ele, não é obrigado a comprar esses produtos, tá ok? Muito obrigado pelo esclarecimento, secretário. A live das 10h30 desta sexta aqui da SIC recebe o secretário municipal de Planejamento e Gestão, Edson Zorek, que é advogado, líder coach, pregoeiro, tem formação em planejamento de licitações e contratações públicas e também em contratações de terceirização de serviços. Secretário, nós temos uma pergunta aqui da Ana Casarotto, que é a seguinte: é possível que as licitações públicas presenciais retornem?
Não, é um caminho sem volta, tá? Ótima pergunta também. É uma resistência muito grande e uma mudança também, tá? Desde o início nós começamos a trabalhar nessas questões jurídicas e havia um entendimento que era discricionário, né? O município poderia usar presencial ou eletrônico. Inclusive era um tema que eu debati muito com o Sebrae, porque o Sebrae sempre defendeu as compras locais, né? E ele sempre entendeu que o pregão presencial ele favorece mais as empresas locais, né? Dificulta a empresa que está em outro município, em outro local, para vir até aqui. Então nós tivemos que vencer esse desafio e Foz do Iguaçu fez uma consulta ao Tribunal de Contas aqui do Estado do Paraná, pedindo se é discricionário ou se é obrigatório o pregão eletrônico ou o presencial. Porque o município aqui de Cascavel ele usava o pregão eletrônico somente para as aquisições, somente não, ele usava para as aquisições do governo federal e também do governo estadual, que ele é obrigatório no âmbito federal. Então, os recursos do FNDE, recursos que vêm para a saúde, essas aquisições tinham que ser pelo eletrônico. Então, tinha recurso do governo federal e estadual, era feito eletrônico, e as demais nós fazíamos presencial. Então, começamos um debate muito grande com o Sebrae e o Tribunal de Contas se manifestou nessa consulta de Foz do Iguaçu dizendo o seguinte, que não é discricionário, que o pregão eletrônico é obrigatório e que pode ser feito no presencial desde que haja uma justificativa. Então, alguns municípios da região começaram a priorizar as contratações, restringindo que outros municípios vieram, começaram ações judiciais e todo um questionamento se podia restringir ou não, e aí também já saiu um pré-julgado, que depois eu posso falar para vocês, autorizando restringir. E aí nesse aspecto, o governo federal agora com o pregão da 10.520 e o nosso novo decreto do pregão eletrônico, ele torna obrigatório as licitações todas eletrônicas para qualquer subvenção dos municípios que venha recurso. E no nosso decreto, eu participei dele e eu coloquei uma cláusula que é obrigatório o pregão eletrônico, mas que se o município quiser fazer o presencial, desde que ele justifique, ele pode fazer o presencial, até porque isso passa por uma análise jurídica. Então é um caminho sem volta, ainda mais agora em tempos de pandemia. É importante a gente falar em pregão eletrônico, talvez a preocupação é porque amplia muito a competitividade, e é isso que o tribunal exige, que seja o mais amplo possível, ele é mais transparente, e a vantagem é que a pessoa que está participando, ele vai ter só os números, número 1, 2, 3, 4 e 5, ele não sabe o nome das empresas que estão participando. Então, ele é bem transparente para toda a sociedade também acompanhar e um facilitador, porque hoje o empresário pode fazer do seu computador, o seu filho, alguém pode entrar ali e fazer os lances sem precisar se deslocar, e evita muitos problemas ali na questão do presencial. Então, o que nós conversamos com o Sebrae? Nós temos que fazer o quê? Nós temos que treinar os nossos empresários aqui de Cascavel, não só para participar dos pregão eletrônico de Cascavel, mas participar do Estado, participar da União também, e eles têm que ser competitivos. E aí entra o Sebrae, porque se eu tenho uma empresa lá de Santa Catarina ou lá de São Paulo que consegue vir aqui e me vender a um custo menor, e a empresa que produz aqui, que é de Cascavel, ela não consegue, porque ele tem um frete, ele tem um custo maior, ele tem um imposto maior do que a empresa daqui, alguma coisa está errada. Por que nós não somos competitivos aqui no município? E talvez uma empresa, mas a empresa talvez seja maior, então entra o Sebrae em consultoria para ajudar essas empresas. Mas infelizmente é um caminho sem volta, tá? Respondendo a pergunta, nós já estamos com 95% eletrônico para aquisições e serviços, tá? As licitações de obras, tomada de preço, concorrência, elas continuam no presencial, porque tem um projeto que já tramitou, está em tramitação e discussão, que altera a 8666 de 1993. Então, se alterar, o governo federal já vem trabalhando no sentido de fazer, inclusive, licitações de obras por meio eletrônico. E agora, nessa questão de pandemia, vocês podem perceber que o município, a minha secretaria, no caso a CEPLAG, os meus departamentos, nenhum deles pararam. Claro que a gente afastou aqueles que estavam de risco, aqueles servidores, mas o departamento de compras não parou em nenhum momento as licitações. E o pregão eletrônico veio ao encontro da pandemia, porque aí não tinha o contato, e aí as pessoas acabam mandando um envelope, vem pelo correio, e agora tem uma inovação bem bacana, com esse novo decreto que nós publicamos do pregão eletrônico, que é baseado na 10.024, nós vamos ganhar 3 dias, em termos de agilidade, e vai facilitar também
tanto para o comprador quanto para o licitante. Antes, como que funcionava? Ele participava da licitação e hoje ainda está funcionando assim, mas vai alterar, tá? Ele dava o lance dele e ele tinha 3 dias para juntar toda a documentação. Agora não. Agora ele vai entrar e já vai digitalizar seus documentos no sistema, e aí ele, sendo vencedor, ele tem um prazo mínimo de 2 horas, né? O edital vai estabelecer 2 horas, 3 horas, para ele anexar e juntar esses documentos. Então eu não preciso mais aguardar esses 3 dias. O pregão eletrônico se mostra, né, nesse momento de pandemia, um facilitador, mas é claro, temos que estar atento para trazer essa oportunidade. Por isso que nós temos uma lei na Câmara, né, que logo mais eu posso falar também, se tivermos tempo, que foi protocolada ontem, né, uma lei que ela vai trazer uma proteção, que é isso que eu acabei de falar. Se ela for aprovada, nós vamos fazer uma alteração na lei complementar, uma lei complementar, nós vamos fazer uma alteração na lei geral, que também é uma lei complementar, alterando o capítulo de compras. O que é isso? Ele vai permitir, se aprovado pela Câmara de Vereadores, então já fica aqui um apelo aos vereadores, né, claro, se aprovado, o município vai colocar em seus editais de licitação uma cláusula que, para as micro e pequenas empresas, então, licitações até R$80 mil, que é exclusiva, e também em todas as licitações de aquisições e serviços, a cota de 25%, por exemplo, a licitação de R$1 milhão para comprar papel, o material de expediente, 25%, R$250 mil, ele é para micro e pequena empresa. Nesses casos, eu vou poder colocar a cláusula dizendo o seguinte: olha, nessa licitação só pode participar a microempresa, empresa de pequeno porte, né, na exclusiva ou na cota, e mais, só pode ser de Cascavel ou da região. Região, no caso aqui, eu adotei a região metropolitana, os municípios da região metropolitana. Então, nós vamos conseguir não proteger, mas assim, fazer com que o recurso fique aqui, que esses empresários tenham essa oportunidade de disputar entre eles. Aí evita, né, esse recurso de ir para fora. Vocês vão me perguntar, mas isso é legal, é constitucional, está na lei, porque é 866, o próprio decreto do pregão eletrônico, que nós estamos falando do pregão eletrônico, né, 10.024, ele traz a questão da isonomia, que você não poderia restringir. Então faz 2 anos que a gente está trabalhando nisso, né, com o Tribunal de Contas surgiu uma demanda nesse GT de compras, o SEBRAE atuou junto ao Tribunal de Contas e houve um pré-julgado, onde traz que se houver uma política de compra pública, uma justificativa e uma lei específica, nós podemos adotar essa metodologia. Isso significa que nós não queremos empresas de fora? Não, né, os empresários de fora não sintam dessa forma, porque eles podem participar da geral. Agora, nós queremos sim que o recurso do município de Cascavel fique aqui em Cascavel, na região, justamente para fomentar e ter essa oportunidade de negócio para os empresários. Tá ok? Edson Zorek é o convidado de hoje. Ele nasceu em Cascavel, tem 40 anos, é casado, pai de um casal de filhos. Muito obrigado pelo convite. Eu sei que o Edson é um homem bastante ocupado, muitas responsabilidades na administração pública municipal, e gentilmente ele aceitou o convite de estar aqui para esclarecer esse assunto que é extremamente amplo e importante, né, Zorek? Isso. Já fica o convite antecipado, tá? Se a gente não conseguir falar de tudo hoje nesta live, né, que tem duração máxima de 1 hora, sim, em algum outro momento a gente vai marcar outra, né? Sem problemas, estamos à disposição. Secretário, diante de todas essas mudanças e novidades que vocês implementaram, principalmente no que se refere a esse aparato tecnológico, uma das grandes contribuições é a transparência, né, que se dá às licitações, né? E um dos resultados práticos que já aparecem, que é bastante necessário, é a economia que esse sistema proporciona, né? É possível dimensionar, secretário, de quanto é essa economia e somar isso do início do governo até agora, de quanto se economizou em função da redução de preços, né, nas licitações que em alguns casos chegam até 30%? Isso mesmo. Esse também era um dos pilares, né? O prefeito, quando assumiu, até inclusive nós ficamos na Fundetec um pouquinho isolado, porque ao assumir uma máquina desse tamanho, o potencial de compras, e começamos a pensar e a planejar e como que faríamos para atender todas as demandas, até porque o plano de governo dele é bem robusto e tem muitas coisas que ele se propôs a fazer. E nós tivemos que buscar alternativas de trabalhar esse orçamento de modo que o município pudesse, claro, ter mais condições de aquisições e em contrapartida, atender o anseio da população. Então, nós colocamos como meta reduzir 30%. Né? O prefeito falou, olha, eu vou te dar uma meta de 30% para que a gente economize nas estações, porque isso faz com que eu consiga comprar mais. Então, começamos aquele trabalho de
para fazer isso eu preciso de mais empresas, porque eu tenho mais competitividade. E é aquilo que eu expliquei, não é que o município quer comprar só o que é mais barato ou o que não presta, né? Não, o município quer comprar mais barato, mas, claro, porque o dinheiro ele é do povo, ele é de todos nós, então nós temos que tratar com zelo, ainda mais que muito se fala, né? Mas o cobertor sempre é curto do poder público, do municipal, apesar que tem uma carga de impostos alta e o município arrecada bastante, mas o custo é muito elevado, porque cada vez mais, né, a sociedade tem precisado do apoio, seja na área da saúde, da educação. Um exemplo aqui rapidamente, só na educação, quando assumimos tinha 28 mil alunos, hoje nós estamos com 32 mil alunos a mais na rede, né? Na saúde também ampliamos consideravelmente o número de atendimentos, né? De 300 mil atendimentos para mais de 800 mil nas unidades de saúde. Então tudo isso gera também custos. E aí começamos esse trabalho de trazer mais empresários, porque quanto mais empresas, nossas licitações que nós tínhamos, vinha 3, 4, 5 empresários participar da licitação, às vezes 2, às vezes só um, né? Com o escritório de compras, passando esses editais, com essa questão da transparência, abrindo o processo para os vereadores que passaram a acompanhar, o Observatório Social, que tem um trabalho fundamental, também sempre acompanhando, né? Os órgãos de controle, olhando e principalmente a credibilidade do empresário, que falou, poxa, eu realmente vou participar porque estou vendo que há, né, uma transparência nessas situações. E aí então nós passamos a ter 15, 20, hoje eu tenho até 30 empresas participando, e é claro que o empresário às vezes se sente tímido, fala, puxa, mas tem muita gente, é difícil, aí que nós temos que repensar as empresas e temos que ser competitivos, né? Ter um produto competitivo, um produto de qualidade com uma margem boa para poder ser vencedor das licitações. E aí conseguimos atingir, graças a Deus, em 2017, 32% de forma geral, tá? Porque nós temos nas aquisições descontos de 30%, 40%, 50%, né? Geralmente 35%, 30%. E nas obras, 20%, 15%, porque lá a gente trabalha com uma tabela SINAP, então tem um pouco menos. Mas de forma geral, 32%. Depois em 2018 caiu um pouquinho, 31%, e em 2019, 30%, está nessa faixa de 29%, 30% nas economias. O que representa isso? Se você pegar um orçamento de 300 milhões de reais, primeiro as compras públicas que nós fizemos ali em 2017 foi de 330 milhões. Então gerou mais de 100 milhões de reais de economia. Você vai falar assim, mas essa economia, como que é essa economia? O dinheiro está no caixa, né? Como é que é essa economia? Você economizou porque você tinha um preço de referência? Você não economizou, por quê? Porque o teu orçamento se comprou mais barato. Então, como que funciona, né, no município ou nos órgãos de compras públicas? Você busca referências e nós desmistificamos essa questão de 3 orçamentos, tá? Hoje a gente trabalha com a formação de preço com base nas compras anteriores, quanto que o município está pagando do produto e, claro, fazendo uma ampla pesquisa mercadológica para formar o preço. Então, se o meu preço lá eu estava disposto a pagar nesse copinho de água R$1 na minha licitação e eu comprei ele por 50 centavos, né, eu tive uma economia. Mas se tivesse vindo só uma empresa, eu ia pagar R$1 nesse copo. Porque eu estava disposto a pagar, por quê? Porque eu tinha um que cobrava R$1,50, outro R$1,10, outro R$2, e o meu preço médio era R$1, o valor que eu deveria pagar. Quando eu tenho 10 empresas, esse preço baixou para 50 centavos. Então, eu tive realmente essa economia, porque em vez de eu gastar, né, R$1 para comprar esse copinho, eu gastei 50, então eu posso comprar 2 copinhos. Então, isso amplia o meu poder de compra. E aí, por isso que foi possível fazer vários serviços, várias aquisições, que antes não era possível, desde estrutura física para os servidores. Quando a gente chegou ali, não tinha nem cadeira, muitas vezes, não é nenhuma crítica, tá, à gestão anterior, porque a gente sabe das dificuldades que é. Então, nesse aspecto, nós podemos falar que vamos chegar aí em 2020 com mais de R$1 bilhão em termos de licitação, e eu posso falar aqui com toda certeza que trouxemos aí uma economia em torno de R$400 milhões aí para o município, né, que foi investido no próprio município e que ampliou, né, a nossa capacidade de aquisições e também de prestar serviço para a sociedade, porque foram abertos muitos serviços aqui no âmbito do município. E tudo, absolutamente tudo que o município compra passa pelo departamento, né, de licitações e contratos. As secretarias, elas formam a sua necessidade, vem para o departamento de compras e aí vai para o jurídico, né? Eu tenho que aqui falar também um pouquinho do departamento jurídico, que inovou e melhorou, e hoje nós estamos trabalhando com uma padronização, porque nós queremos eficiência, agilidade, rapidez e, claro, redução de custos.
Então, houve um alinhamento muito grande entre as secretarias, os técnicos, os profissionais, os servidores, o departamento de licitações e contratos, que é o compras, e o jurídico, que depende de todos esses para concluir a licitação. E começamos um trabalho muito legal, trazendo segurança e principalmente essa padronização, né? O que é padronização? Como nós já começamos com as compras unificadas, né, que é uma licitação só para todos, então nós tivemos que criar também medidas mitigatórias, porque se der problema a gente tem que ter outras alternativas. E o edital padrão, o que é? O município ele trabalha num edital e vai comprar, só vai alterar os quantitativos. Isso facilita para o empresário que sabe o que o município compra. E estamos trabalhando na institucionalização do produto, que é um passo maior aí no futuro, que é o que atende a necessidade do município. Por exemplo, a aquisição de veículos. Quais são os veículos que atendem a necessidade do município? Né? Uma caminhonete, um carro pequeno, uma ambulância, e aí isso tudo a gente passa por uma padronização. Eu já passei um desafio para o departamento lá, né, que é das compras unificadas, para trabalhar com uma agenda de licitação, para facilitar para o empresário. Então, assim, o município lá em fevereiro ele vai adquirir produtos de expediente. Em março, gêneros alimentícios. Né? Em abril, uniformes. Para quê? Para que esse empresário, esse pequeno empresário, ele possa se programar para aquela licitação, inclusive para poder atender essa licitação se ele for vencedor. Ele precisa de um prazo, às vezes ele vai precisar de um crédito, e a gente também tem um trabalho aqui com a Garante Oeste, Associação Comercial, Sebrae, né, onde ele possa buscar esse recurso, talvez para fazer frente a essa licitação. O que acaba acontecendo? No município, ele tem que entregar para depois receber. Né? Então, é nesse aspecto que a gente vem trabalhando. Compras públicas abrem leque de oportunidades, é o tema dessa transmissão ao vivo da SIC, desta sexta-feira. E o nosso convidado é o advogado, pregoeiro e secretário municipal de Planejamento e Gestão, Edson Zorek, a quem novamente eu agradeço. Também quero agradecer a todos que nos acompanham e fazer um convite para as lives do início da semana que vem, na segunda-feira com o presidente do Sistema Regional de Inovação em Iguaçu Vale, que é o Jadson Siqueira, e na terça-feira Música e Arte na Quarentena com William Fischer, que é músico e produtor cultural. Secretário Zorek, uma outra questão importante que deve ser esclarecida é se todas as empresas podem participar das licitações públicas e se existe algum tipo de diferenciação às micros e pequenas empresas. Sim, qualquer empresa, né, que esteja regular, tenha seu CNPJ com a regularidade fiscal, né, a gente tem algumas, a própria 866 e o pregão lhe traz as condicionantes, é bem tranquilo, todas as empresas já têm esses documentos que precisam para participar da licitação. E nós temos sim um regime diferenciado de contratação, é assim que a Lei 123/2006 trata as micro e pequenas empresas, e é importante que os empresários leiam ou busquem essas informações da 123 e também da Lei Complementar 147, que trata dos benefícios para as micro e pequenas empresas. O município ele já atende toda essa legislação e percebeu-se, como falei, que 80% da geração de emprego, renda, impostos estão nas micro e pequenas empresas, empresas de pequeno porte. Por esse motivo, então, foi criada uma legislação, não diria para favorecer, uma legislação voltada para proteger esse empresário, porque realmente ele não consegue competir com uma grande empresa que tem um potencial muito maior, às vezes, né, de fornecimento de insumos. Então, criou-se essa lei. Quais são os principais benefícios que o empresário tem, né, e são utilizados na licitação? Quando ele vem participar, uma empresa de pequeno porte, uma microempresa com uma empresa de grande porte, ocorre empate ficto. O que é isso? Então, numa licitação, estamos participando lá, eu, microempresa, e uma empresa de grande porte. O meu preço ele fica até 10% mais caro, no caso da 866, tá? Que é licitações de obras. Fica até 10% mais caro do que a empresa grande. Então, ela me abre a oportunidade de cobrir o preço da empresa grande. Então, eu tenho que pedir para a microempresa, a empresa de pequeno porte, olha, você quer fazer o mesmo preço daquela, ou 1 centavo mais barato? Né? E aí eu deixo de adquirir com aquela grande empresa e pego a microempresa. Nós temos o benefício no caso de aquisições, a margem é de 5%, no caso de pregão, daí que é pela 10.000 pelo decreto federal do pregão eletrônico, 10.024. Então, o que acaba acontecendo? Essa margem é de 5%, eu tenho uma grande empresa e uma microempresa, além das cotas, né, que a gente trabalha ali com as cotas, ele tem essa preferência. Além da questão das licitações até R$80 mil serem exclusivas, só pode participar a microempresa.
nós temos o benefício da certidão tardia. Vamos imaginar que o empresário vem participar, ele está com uma certidão positiva, tem um imposto ali que ele não conseguiu pagar, o INSS, enfim, algum imposto, então ele vem, participa da licitação, ele é ganhador, a gente abre um prazo de 5 dias para ele trazer a certidão, podendo prorrogar por mais 5 dias. Então temos vários benefícios para as micro e pequenas empresas e agora, claro, esse projeto de lei que o prefeito Paranhos, o executivo, encaminha para a Câmara de Vereadores, que vai trazer esse outro benefício para as empresas locais e regionais, para as empresas aqui de Cascavel. E é importante nesse projeto de lei, ele traz 2 possibilidades. A primeira é essa de que, se aprovada a lei, eu vou trazer no edital que pode participar a microempresa, empresa de pequeno porte, nessas cotas e na exclusiva, de Cascavel ou da região metropolitana. Além disso, ele traz lá, o município poderá fazer o quê? Pagar até 10% mais caro para as empresas locais do que as empresas de fora. Então, o que isso vai acontecer? Você fala, nossa, mas o município vai pagar mais caro. Compensa, eu prefiro pagar, e é possível legalmente pagar para a empresa local, porque eu tenho uma política de compra pública voltado para os pequenos negócios, pagando um pouco mais caro, mas esse recurso fica aqui, gera imposto aqui, e renda e emprego. Então, por esse motivo, a gente tem o programa, que é Cascavel Compra Legal, que ele vem ao encontro dessa necessidade. Então, como que vai funcionar? Agora, nesse tempo de pandemia, nós temos o Comitê de Retomada da Economia. Esse projeto faz parte também, embora tenha um planejamento, agora chegou o momento de colocá-lo em prática. Então, a gente vai verificar os segmentos que têm mais dificuldades. Olha, quem mais sofreu ali está com dificuldade, então eu posso pôr no meu edital que eu estou disposto a pagar até 10% mais para aquela empresa aqui de Cascavel do que a de fora. Como que vai funcionar? Vamos imaginar um produto de R$1.000, aqui um exemplo bem simples. Eu sou uma empresa de São Paulo, e vou usar você como exemplo, que é uma empresa de Cascavel, tá, gente? Eu dei R$1.000 de lance, você deu 1.100, ou 1.050, vamos colocar 1.100 que é 10%. Eu deixo de comprar dessa empresa de São Paulo e pagar R$1.000 para ela e pago 1.100 para o Jean, que é daqui de Cascavel. Eu estou pagando um pouquinho mais caro, mas esse recurso vai ficar aqui em Cascavel, ele vai contratar ali um novo funcionário, ele vai recolher o imposto aqui em Cascavel. Então essa lei ela possibilita essas 2 situações. Assim que é aprovada pela Câmara, segunda-feira provavelmente já vai ser lida lá pelos vereadores, o presidente se comprometeu nesse sentido, e aprovada a gente vai colocar em prática. Então vai trazer mais esse benefício também, mas é importante, fica aqui o convite para os empresários, para quem talvez ainda tenha receio de participar de licitações, para que conheça, fica o convite, pode fazer visita no departamento de compras, nós temos lá o nosso diretor, que é o Renato, um servidor de carreira, ele pode mostrar como que funciona. As pessoas podem acessar o YouTube, o canal do YouTube, para ver as transmissões ao vivo, geralmente de obras, para ver como que se comporta, como que dá lance, como é que funciona, porque se eu for explicar todas as modalidades aqui, tem algumas diferenciações. Então, no pregão é uma espécie de leilão, já lá na tomada de preço concorrência, que é de obras, a pessoa traz o preço no envelope fechado, um pouquinho diferente. Então, fica o convite para vir no escritório de compras, aqui conhecer e tirar informações e acessar, por enquanto, a BBMnet, que é a Bolsa Brasileira de Mercadorias, que é onde a gente faz o pregão, que todos os pregões de aquisições estão lá, para estar acompanhando. Então, nesse aspecto, fica o convite também, procurar a Ana para verificar, a SENDEC, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque tem um convênio com o SEBRAE, a SIC também tem, para ver quando que é que vai ter curso. É claro que em tempo de pandemia está se evitando um pouco esses cursos, mas tem curso também online, onde o empresário pode fazer perguntas, pode ligar aqui para se inteirar e ver como que funciona, como que participa, acompanhar talvez uma licitação, como que está acontecendo, e ele vai ver que de forma muito transparente, muito respeitosa, ele vai ter uma oportunidade aí de participar e vender para o município, e é claro, oferir renda, recursos, que é por isso que ele tem empresa, e isso traz resultado para o município também, geração de emprego e impostos. Muito bem. Em nome da Associação Comercial, a SIC, do presidente Michel, do vice Genésio, muito obrigado para o secretário Edson Zorek, e todos que quiserem conhecer mais a respeito do escritório de compras, funciona aqui na Associação Comercial, e ele está à disposição de vocês. Secretário, muito obrigado. Obrigado, prazer estar aqui com vocês.
Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Agora tem um procedimento.